Olá a todos! Espero que estejam todos bem e hoje vamos pegar em folhas de cadernos ou de rascunho e fazer blocos de apontamentos. Vamos criar uns blocos de forma fácil e rápida para que possamos poupar materiais e recursos. Não vamos cozer nada. Vamos simplificar para que todos possamos fazer uns blocos giros para nós ou para oferecer, de forma a dizer: estive a pensar em ti. Esta atividade foi pensada para o projeto 4Rs e também para as atividades do Super Riquinho. Por isso, o meu beijinho especial para quem me assiste nestes projetos. Mas também, claro está, o meu beijinho para todos quantos assistem aos vídeos no canal. Olá, chamo-me Carla Souza e sou a cara e a voz por trás da Reinvented Heart. Amo a Mãe Natureza e acredito que só conseguimos demonstrar verdadeiramente esse amor quando fazemos pequenas ações que a protegem. Por isso, hoje temos blocos de apontamentos. Assim sendo, vou pegar em folhas de cadernos do meu filho. Estas são as folhas que sobram e que não consigo fazer novos cadernos. Quem quiser pode ver esse vídeo que tenho aqui no canal e vou colocar o link na descrição. Quem não tiver cadernos pode usar folhas de rascunho, certamente haverá sempre um espacinho em branco, ou então aproveitar agendas. Já tinha referido que iríamos fazer projetos com agendas e aqui está um deles. Hoje trago também dois tipos de capa, mas como quero fazer mais blocos para oferecer, em próximos vídeos irei trazer outras opções de decoração para que possam usar tudo o que tiverem por casa. Fiquem atentos ao canal! Como estas folhas são retiradas daquilo que sobra dos cadernos, a primeira coisa que fiz foi acertar o papel com a guilhotina. Quem não tiver guilhotina pode usar a tesoura, um x-ato e uma régua. Inicialmente estava a medir as folhas e a cortar a meio, só comecei a ficar com tamanhos diferentes. Assim sendo, optei por cortar as folhas com 9,5 cm de largura e 14,5 cm de altura. E lá fui eu buscar a minha outra guilhotina ou régua de corte, pois é um pouco mais precisa. Não precisam de comprar guilhotinas, réguas ou placas de corte. No entanto, é uma realidade que conseguimos cortar o papel mais rápido. Mas lembrem-se sempre que o importante é usar o que temos em casa. Eu decidi comprar a régua ou placa de corte porque tem um acessório de vincar e porque faço vários projetos, torna-se bem mais fácil e rápido. Não se esqueçam que todas as tirinhas que sobram de cortar as nossas folhas para os blocos podem ser aproveitadas para fazer papel reciclado ou pasta de papel. Os links para esses vídeos estão na descrição. E já sabem, não tarda, apareço aqui com aquilo que fiz. Depois basta furar as nossas folhas. Dividi uma folha ao meio para servir de guia e foi só furar todas as folhas. Não se esqueçam de alinhar muito bem todas as folhas para furar. Para cada bloco de notas vou usar folhas suficientes para fazer um bloco com cerca de meio centímetro de espessura. Vocês podem fazer com a espessura que preferirem, mas meçam antes do passo seguinte para que, depois, possamos fazer a nossa capa de acordo com esta medida. Depois vamos passar um fio para atar as nossas folhas. Estou a usar um fio de um cortinado que se estragou, mas como o fio é muito bom, não o deitei fora. Já me ouviram falar deste fio muitas vezes e certamente ainda vou falar muitas mais. Podemos usar qualquer tipo de fio ou lã que possamos ter em casa. A ideia é atar nas furações para que, quando formos colar os nossos bloquinhos de anotações à capa, as folhas não fugirem. Isto evita também que, depois de termos colado o bloco à capa, ao abrirmos o bloco, as folhas comecem a soltar-se. Basta dar um nó numa furação, alargar o fio até à outra furação e dar também um nó, alinhando sempre as folhas muito bem para que o nosso bloquinho de anotações fique bem direitinho. Agora vamos caprichar e saber como fazer os nossos bloquinhos de anotações personalizados. Podemos pegar em cartão de caixas de bolachas ou cereais e fazer uma capa como eu fiz nos álbuns de fotografias, tal como podem ver neste vídeo, que também está aqui no canal e até está em inglês e português. Se quiserem podem usar cartolina, mas eu vou fazer mais um aproveitamento. Sabem aquelas capas de fotografias que nos dão com as fotos dos casamentos ou similares? Pois bem, eu normalmente coloco as fotos no meu álbum e, claro está, não deitei fora estas capas. Um dia destes também vos mostro como são os meus álbuns fotográficos, pois nunca comprei um álbum tradicional e foram sempre feitos por mim.
Pois bem, como esta capa tem uns cortes para colocar as fotos, vou excluir esses cortes. Felizmente, o que resta desta capa tem a altura exata do meu bloco, ou seja, 14,5 cm de altura. No entanto, como poderão ver mais tarde, não é uma boa opção, pois se nos fugir o bloco ocular, ficamos sem margem de manobra. Assim sendo, aconselho a que a nossa capa tenha sempre mais meio centímetro para a altura e para a largura. Como a capa já tinha a dobra a meio, aquilo que fiz foi, desde essa mesma dobra, medir meio centímetro, que é a espessura do nosso caderno, e vincar. Podem fazê-lo com uma lima das unhas ou uma vincadeira manual. Depois, foi só medir e cortar a largura da nossa capa para cada um dos lados. Neste meu caso, cortei cerca de 10 cm para cada lado. Não convém deixar também uma aba muito grande, pois pode ter a tendência a dobrar nos cantos. Como é óbvio, não vamos deitar fora os bocados que sobram, podemos sempre aproveitar para este ou outros projetos, mas já vemos isso mais à frente. Como podem ver, este bloco de notas ficou apenas com uma capa maior na largura. A altura ficou exatamente igual ao bloco, mas já não vou fazer isso no próximo bloco. Fiquem atentos! Inicialmente até ia usar as florzinhas dos cantos, mas depois não encontrei nada para preencher o meio. Mas fica a ideia, pois não estragamos nada, apenas transformamos e damos nova vida aos materiais. Estas flores vão ficar para outra coisa qualquer. Este método pode ser usado para fazer um caderno artesanal ou um caderno de desenho caseiro, caso usem folhas lisas de rascunho. No entanto, também trago outra ideia para vós. Que tal fazer um caderno da gratidão? Vamos lá ver como este caderno da gratidão funciona. Todos os dias escrevemos alguma coisa pela qual somos gratos. Como por exemplo, sou grata por ter tempo para conseguir gravar estes vídeos depois do meu trabalho normal. Sou muito grata por todas as pessoas que visitam e veem os meus vídeos. Acredito que se enchermos o nosso coração com gratidão por tudo aquilo que temos e somos, conseguimos ser felizes. E ao continuarmos a encher o nosso coração com gratidão pelo que temos, vamos começar a ver que não precisamos de mais nada. E vamos também começar a perceber que cada vez mais queremos menos coisas e somos cada vez mais felizes por tudo isto. Que me dizem? Vão começar a praticar a gratidão? Deixem tudo nos comentários. Pois, porque sou muito grata também por ter comentários maravilhosos para ler. Como podem ver, peguei em papel de embrulho que aproveitei, retirei uma flor e estou a colá-la com um white gesso da Little Birdie, passando também por cima. Este white gesso é um primário que vai ajudar a que a tinta adira com mais facilidade ao papel, já que é um papel mais lustroso. Não precisam de primário, pode ser tinta acrílica ou guache. No entanto, se quiserem adquirir este primário, podem fazê-lo através do link que encontram na descrição e ao usarem o código CARLA5, quando efetuarem a vossa encomenda, têm direito a 5% de desconto, o que já é uma ajuda. Seja como for, os materiais da Little Birdie são muito bons e baratos. Adorei também os carimbos que adquiri e que já vão ver mais à frente. Aqui não há ciência nenhuma, é seguirmos o nosso gosto. Às vezes pode parecer mais difícil, mas com a prática vamos conseguir encontrar o nosso estilo pessoal. Cortei o papel de forma irregular para ficar com as arestas do corte. Depois colei por cima mais um bocadinho com as espirais. Tal como disse, estou a colar com o primário, mas poderia muito bem ser com cola normal, aquela que têm aí em casa. Depois tinha uns corações em cartolina ou cartão e forrei com o mesmo papel de embrulho e colei na frente. Posteriormente peguei em tinta de pastel, mas poderia ser lápis de cor, e decidi fazer uma sombra do lado esquerdo com um tom mais vermelho para ligar com a cor da flor. E do outro lado, um tom mais castanho dourado para ligar e fazer uma sombra por baixo dos corações. Quem usar lápis de cor tem de usar o lápis muito levezinho para obter o mesmo efeito. No entanto, não se preocupem muito com as técnicas ou com os pormenores, o importante é experimentar e divertirmos-nos ao longo do processo. As tintas de pastel são boas porque podemos usar os dedos, mas até poderíamos usar tinta acrílica mais diluída com água. Como queria criar o efeito de sombra, decidi diluir a tinta de pastel com água. Decidi contornar os corações com um marcador fino preto para dar mais realce. Depois peguei num carimbo com letras manuscritas,
uma folha que já estava recortada de forma irregular para fazer de máscara e decidi carimbar de lado. Este carimbo é antigo, possivelmente comprado na loja chinesa aqui em Portugal. Quem não tiver carimbos pode recortar e colar papéis com letras ou até mesmo escrever algo com a sua própria letra. De seguida, recortei um retângulo dos bocados que me sobraram para depois carimbar um sentimento, dando uma sombra a toda a volta do retângulo, bem como fiz sobressair ainda mais a sombra dos corações. Este carimbo comprei à Marta da Marami Small Art, que é um canal que sigo. O carimbo diz Imagine, ou seja, imagina. E é isso mesmo que queria que fizessem, que imaginassem todas as possibilidades. Tudo aquilo que podemos fazer com o aproveitamento de materiais, desde um caderno pequeno de papel a um caderno personalizado para vender ou oferecer. Espero que estejam a gostar e, se assim for, não se esqueçam de subscrever o canal. Grata de coração! Para o segundo bloco de notas decidi cortar a capa de fotos desde o topo, ignorando os cortes que seguram a foto. Optei por esta situação porque quis deixar uma capa maior para o nosso bloquinho. Depois peguei num pouco de papel texturado castanho que tenho por aqui. Podem fazer mais ou menos a mesma coisa com cartolina e cortar de forma irregular, tal como fiz anteriormente com o papel de embrulho. E depois fazer uma sombra nas orlas. Tem aqui no canal vários vídeos com esta técnica, vou deixar alguns na descrição. Um dia destes tenho de fazer um vídeo resumo com estas técnicas. O que acham? Aproveitando novamente os bocados da cartolina da capa que me sobraram anteriormente, recortei mais 3 retângulos com a mesma largura e altura. E agora sim, com os carimbos da Little Birdie, carimbei mais 3 cm em castanho para combinar com o papel texturado. E agora vou contar-vos um segredo. 2 queridas amigas minhas ofereceram-me pelo Natal um pirógrafo. Na realidade, esta era uma ferramenta que não tinha e, como é óbvio, tive que experimentar logo como foi possível. Acredito que supostamente o pirógrafo deverá ser utilizado principalmente em madeira e couro, mas achei que funcionaria com papel e na realidade resultou. Esta é apenas mais uma forma de fazer aquelas sombras nos nossos retângulos. Já sabem, as tais que podem ser feitas com lápis, tinta de pastel, carimbos, entre outras. Ou no caso de ser feito por adultos, queimar com fósforos ou uma vela. Há várias formas de conseguir o mesmo efeito. Eu é que tinha mesmo que brincar com a minha ferramenta nova, não é? Sou pior que a canalha. Aproveitei e fiz a mesma coisa nas orlas da capa frontal, para que tudo combinasse na perfeição. Depois, com a ajuda de uma régua, para que todas as etiquetas ficassem alinhadas, colei os sentimentos na nossa capa, fazendo com que os mesmos fiquem à mesma distância. Depois só falta colar com cola quente os blocos de apontamentos às nossas capas. É aqui que percebemos que é bastante útil deixar a capa maior do que o bloco, pois o primeiro bloco fugiu um pouco e ficou a ver-se na parte superior. Primeiro colamos a lombada e depois colamos um pouco da capa frontal ao bloco para ocultar as furações. Esqueci-me de vincar a capa até à largura da furação, pois ajuda a abrir melhor a capa, mas podemos fazer isso depois de colado. Como é óbvio, com muita paciência, cortei o excesso de bloco que se estava a ver na parte superior para que o acabamento ficasse ainda mais bonito. Mas isto é mesmo assim, experimentar e aproveitar materiais sem destas coisas. Qual destas é a vossa capa preferida? Que materiais vão usar quando fizerem os vossos cadernos ou blocos de notas? Não se esqueçam de me acompanhar também no Instagram, Facebook ou Pinterest, caso alguma destas redes sociais seja de vosso agrado. Têm sempre e-mail para qualquer questão que queiram colocar de forma mais privada do que os comentários. Espero que tenham gostado e vejo-vos já de seguida no próximo vídeo. Até lá, beijinhos!